Olá, eu sou Pedro Dória e este é o ponto de partida de sexta-feira. Sexta-feira, 25 de agosto de 2023. E como vocês sabem, eu sei que na semana passada foi exceção, mas pontos de partida de sexta-feira são esses em que, não tem, não tem teleprompter aqui na minha frente, não tem texto pronto, não tem roteiro. Sou eu, os comentários de vocês, as respostas, as perguntas, os questionamentos, as provocações e minha tentativa de responder, de travar um diálogo aqui. Eu, eu não vou entrar no ponto de partida de segunda-feira nessa semana, porque foi tão polêmico de quarta-feira. De quarta-feira foi aquele no qual eu tratei da questão da Dilma e da decisão do TRF1 e a coisa do impeachment e como que a gente chama de o impeachment. São tantas as muitas possibilidades de conversa que as provocações e os comentários de vocês abrem no de quarta-feira que vão, na verdade, muito além, sabe, do debate golpe, não golpe. Tratam, inclusive, de como que a gente lida com política e como a gente lida com a conversa sobre política, não só no Brasil, né, mas no mundo de hoje. E eu queria comentar com. Eu queria começar com uma série de comentários, todos muito parecidos. Porque, gente, tinha quase 700 comentários quando eu abri hoje a página. E uma quantidade imensa de comentários, assim, tipo, de uma, duas frases. Deixa eu citar alguns. Lanza Bonanza. Pedrinho. Gostei do Pedrinho. Pedrinho, foi golpe. Fábio Tiquinho. Teve cheiro de golpe, teve cara de golpe, teve orelhas e rabo de golpe, mas dizem que não foi golpe. É a cara do Brasil não assumir seus erros. Adriana Fonseca. Se fosse de outro partido, vocês diriam que foi golpe. Adriano Vinagre. Rapaz, que contorcionismo para justificar o injustificável. América Vermelha 2321. Pedro, impeachment sem crime é o quê? Golpe. Mariana Dolores. Foi golpe sim, Dilma não cometeu crime. A narrativa mentirosa de CVs, acho que de vocês, desrespeitaram nem nossos 54 milhões de votos. Não foi Dilma que sofreu o golpe, fomos nós que estamos sofrendo. Isso aqui é só uma pequena amostra, tá? Tem uma quantidade imensa de comentários assim. O que esses comentários estão dizendo? Em essência, eles estão demonstrando um espanto, uma incredulidade do tipo, só uma pessoa que vem de Marte pode questionar o fato de que foi golpe. E no entanto, nem de perto a maioria dos brasileiros acreditam que tenha havido um golpe de Estado em 2016. Eu acompanho, evidentemente que eu não acompanho tudo, mas eu acompanho a literatura em ciência política. De artigos publicados em revistas de ciência política, eu só encontrei até hoje, desses, tipo, no processo habitual de uma publicação científica, né, com revisão dos pares e tudo mais, eu só encontrei até hoje um artigo argumentando pela ideia de que tenha havido um golpe de Estado em 2016. Eu já vi muitos cientistas políticos falando em mesas, tudo mais, dando entrevistas, falando que foi golpe. Agora, quando você chega ali na produção acadêmica de fato, por enquanto eu só encontrei um, pode ter mais, pode ter dois, pode ter três. Eu só encontrei um, até hoje, argumentando que tenha havido ali um golpe de Estado. Enquanto que o contrário, análises do impeachment tratando de outros aspectos, mas não tratando como um golpe, são alguns. Tese de doutorado, não só artigos, né, mas tese de doutorado, tudo mais. Tese de mestrado. Então, a primeira coisa no debate, se a gente pode classificar o que aconteceu no processo de impeachment da presidente Dilma como golpe, não se trata nem de perto
de uma unanimidade. Essa é uma tese que existe sim e que muita gente defende, principalmente muito mais na militância do que na ciência política, mas é essa tese de que o problema da tese é que você tem que trabalhar, você tem que redefinir golpe de Estado para encaixar. Essa é a grande dificuldade. Mas antes da gente entrar nesse mérito de se faz sentido ou não redefinir a ideia de golpe de Estado, eu queria trazer para uma outra coisa que eu acho que é mais importante e que está muito claro nesses comentários, que é o seguinte: embora a gente esteja tratando de algo que está muito longe de ser unânime, que na verdade é uma afirmação profundamente polêmica, para essas pessoas vem como um espanto que alguém possa questionar a ideia de que tenha sido um golpe de Estado. E por que isso dá esse espanto? Sabe aquela ideia de que a coisa do Althusser, né? O inferno são os outros? É a ideia de que na bolha vivem os outros. Eu não, eu tenho um convívio com um grupo normal, eu ouço muitas opiniões, eu não sou uma pessoa que vive apenas dentro da minha bolha. Mas são nessas horas que a gente percebe que todos somos empurrados pelas redes sociais para ficarmos dentro de bolhas. A gente é constantemente empurrado pelos algoritmos para ficar num ambiente em que existe um conjunto determinado de ideias que será sempre defendido. O ponto que eu estou tentando fazer aqui, o ponto principal que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: o jogo nas redes sociais, e é por isso um pouco que eu falei disso no próprio vídeo de quarta-feira, a maneira como as redes sociais funcionam é que a gente tem um conjunto de incentivos. Olha, gente, o que o algoritmo faz com todos nós, comigo, com vocês, com todo mundo, o que o algoritmo faz é tratar a gente como um ratinho dentro daquela gaiola que tem dois botões, um botão dá choque e outro botão dá queijo. E aí rapidinho você aprende qual botão que dá choque e qual botão que dá queijo. Então, se você quer falar determinadas coisas que vão te trazer agrados na forma de likes, na forma de respostas dizendo isso aí, você está certíssimo, na forma de retweets, né, repostagens, etc. Se você quer agradar, fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Você sabe imediatamente que se você faz uma afirmação curta assim, tipo, foi golpe, vai ter um monte de gente que vai fazer a mesma afirmação e dar aquele calor do tipo, eu não estou sozinho no mundo. É claro que em outros grupos políticos as afirmações são outras que você tem que fazer, mas para todos os grupos políticos existem essas afirmações que, se você fizer, você vai ter essa sensação gostosa de ter... Por que é uma sensação gostosa? Nós somos seres gregários. Eu não falo isso em tom de crítica, eu adoro biscoito. Todos nós na internet adoramos biscoito. A própria existência da expressão quero biscoito, né? Quero o seu agrado, ela está imediatamente ligada à ideia de que nosso objetivo nas redes sociais é buscar biscoito e fugir de cancelamentos. Então, quando a gente é constantemente empurrado para esses ambientes em que todo mundo pensa de forma similar, e as únicas pessoas com as quais a gente tem contato que não pensam de forma similar são as pessoas que estão do time imediatamente oposto, primeiro a gente tem essa ideia de um mundo, a gente acaba sendo empurrado para um mundo em que não há nuances, em que só existem ou amigos ou inimigos, é tipo preto ou branco. Você não tem um mar de tons de cinza. Nesse jogo. E o mais incrível da coisa foi golpe, um espanto a ideia de que alguém não bolsonarista ache que não houve golpe de Estado, que muitos dos comentários eu não vou trazer aqui porque eu acho que são agressões gratuitas, no fim das contas,
Gente essencialmente dizendo: eu sabia que você era bolsonarista, entendeu? Na hora você mostra as cores de fato, tudo mais. É como se todas as visões políticas se fechassem em apenas duas e todo o resto e quaisquer outras nuances, na verdade, são disfarces de pessoas mal intencionadas que estão do outro lado e não admitem. Como se bolsonarista tivesse problema de admitir que é bolsonarista. A questão é, existe um debate. E as pessoas que defendem que foi um golpe de Estado deveriam se apresentar a esse debate. Deveriam fazer esse debate. Deveriam publicar os artigos. Por isso que eu digo, sabe? Por que existem tantos cientistas políticos que defendem em conversas, entrevistas, etc., que houve um golpe de Estado, mas na hora de fazer um artigo científico, submeter uma revista e publicá-lo, não fazem? Porque dentro do rigor na academia, o buraco é mais embaixo. Aí você tem que fazer um argumento para redefinir golpe de Estado. Porque golpe de Estado é uma figura que existe na ciência política há mais de um século. Entendeu? Existe academicamente definido há mais de um século. A ideia de ciência política, tendo sido descolada ali da sociologia, é uma coisa ali de meados dos anos 1950, né? Mas desde que há ciência política, se trabalha a definição de golpe de Estado. E golpe de Estado, invariavelmente, sempre passa pela ideia de ruptura constitucional. Quer dizer, faz-se algo para mudar quem está no poder, ou restaurar sob novas regras o poder de quem está no poder, você rompe com a Constituição. Você tem que fazer essa ruptura, você tem que quebrar essas regras. Se você vai começar a fazer o argumento de que podem existir golpes de Estado constitucionais, essa é uma ideia tão radical que começa a exigir a gente redefinir o que uma democracia é. Não basta ser... um regime pode ser constitucional, com eleições livres, em que a oposição tem reais oportunidades de chegar ao governo. Porque o regime brasileiro é esse, né? A gente tem uma Constituição, a gente tem eleições livres e a oposição tem sempre reais chances de chegar ao governo. Bolsonaro chegou ao governo, Lula chegou ao governo depois do Bolsonaro. Eleições livres nós temos, Constituição nós temos. A gente pode ter isso e ainda assim ter havido um rompimento da democracia, sem ter havido um rompimento da Constituição, sem que a Constituição tenha sido violada, tendo sido sempre seguidas as regras constitucionais, você tem que redefinir muita coisa. E pode, tá? Tudo pode. A gente pode mudar a nossa compreensão a respeito de tudo. O problema é que o buraco dessa discussão a respeito de golpe ou não é um buraco que exige uma releitura profunda de uma quantidade muito grande de conceitos. E eu acho que as pessoas que defendem que houve um golpe de Estado... eu não estou esperando isso, evidentemente, de usuários da internet. Eu acho que deviam começar a publicar. Vamos formalizar esse debate. Esse debate precisa ser formalizado. Porque senão, gente, na boa, vocês estão achando que existe uma unanimidade que não existe. Vocês são... eu digo vocês, as pessoas que fazem esse comentário, foi golpe e com espanto de que existe o debate. Como se o debate não fosse legítimo, como se o debate sequer pudesse ser aberto. Se é para encarar esse jogo como um jogo no qual... Se é para encarar esse jogo como um jogo no qual não pode haver o debate, tem que se construir a hegemonia dessa ideia. E essa ideia não é de forma alguma hegemônica. Ela, sei lá, é compartilhada por uns 20% da sociedade. Eu estou chutando aqui.
ou uns 20% das pessoas que têm preocupação no debate político. Vamos lá. É importante a gente entender o que aconteceu no Brasil de 2013 para cá. É fundamental a gente entender porque erros foram cometidos. Entendeu? E qual é a natureza desses erros? Esse debate é muito importante. Eu não acho que a gente deva desistir desse debate, mas escrever ali foi golpe, esperando o biscoito dos outros e achar que isso resolve, desculpa. Se tornem primeiro maioria defendendo esse ponto de vista e tem que defender esse ponto de vista com mais solidez. Algumas pessoas nos comentários entraram um pouco mais fundo nessas definições e eu pensei algumas dessas ponderações porque eu acho que vale a pena conversar. Então vamos conversar sobre elas. Eu quero trazer uns comentários mais interessantes do que os golpe. Isso posto, eu queria realmente convidar vocês para ler o Meio de Amanhã, o Meio de Sábado de Amanhã, nossa edição revista, que só os assinantes premium recebem. A gente conversou com alguns generais, a gente conversou com alguns outros oficiais de dentro do Exército Brasileiro. E a gente está com uma leitura de como que o Exército está vendo a atual crise que vocês não leram ainda na imprensa brasileira. A gente está com umas informações muito interessantes para compor essa compreensão do que está acontecendo. E é sempre um prazer mesmo trazer informação que ajude a gente a compreender o momento do país. É o nosso trabalho. Trazer o debate, trazer a informação, trazer a apuração jornalística. E amanhã a gente tem apuração jornalística de altíssima qualidade. É muito simples se tornar assinante premium do Meio. São R$ 9,90 por mês. Você pode fazer uma assinatura de R$ 99,00, que é uma assinatura anual, ou seja, é só fazer a conta rápido, né? 2 meses de graça. E eu recomendo vocês fazerem a assinatura anual. Primeiro porque a gente vai conseguir continuar trazendo cada vez mais material de qualidade para os assinantes premium, mas não é só isso. Ajuda o nosso jornalismo e esse valor, que é o valor que a gente deu para instituir a assinatura premium 5 anos atrás, ele vale até o último dia de agosto. A partir de setembro, assinar vai ser mais caro. Ou seja, quem assina hoje e faz uma assinatura anual, ganha dobrado, de certa forma, porque 1º de setembro o Meio é mais caro, tá? Gente, eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse vai dar trabalho, né? Esse aqui é o ponto de partida. Deixa eu começar com um comentário rápido com o qual eu concordo demais, que é um comentário do Felipe Dantas, 74. Impressionante como os comentários estão prontos, independentemente do que se diga. Isso acho que é um ponto interessante e importante e que fala muito justamente sobre essa comunicação, como ela é feita na internet. Pode ter me escapado alguma coisa, quase 700 comentários de resposta. Gente, eu não encontrei ninguém que tivesse respondido ao meu argumento. Ninguém. O meu argumento era muito simples no vídeo. O que eu estava dizendo era o seguinte, não cabia você condenar a Dilma por qualquer questão administrativa, porque você tinha que provar a intenção dela. E isso o Ministério Público não provou. Isso não tem absolutamente nada a ver com o crime de responsabilidade pelo qual ela foi condenada, com justiça ou não, pelo Congresso Nacional. Ninguém entrou nesse mérito. Ninguém entrou no mérito do fato de que a decisão do TRF1 não tem nada a ver com o julgamento do Congresso Nacional. Nada. Eu posso estar errado. Ninguém entrou no argumento. Ninguém respondeu ao vídeo. O que as pessoas fizeram foi sacar aquilo que é ato reflexo, né? Não,
se alguém fala de impeachment e Dilma, a gente responde tais coisas. Porque é isso que os diversos memes de WhatsApp, de redes sociais, etc., mandam a gente responder. Então, papá. Ninguém respondeu o meu vídeo. Comentário do Seven Wolves. O que a Dilma sofreu foi um golpe parlamentar. Todo o ritual do processo de impedimento foi seguido, mas isso é só aparência. Não havia fundamento na lei para a destituição da presidente. Numa democracia, o chefe de governo tem mandato fixo concedido diretamente pelo povo. Por isso, a destituição de um governo eleito é muito grave e só deve ocorrer em circunstâncias excepcionais. Falta de apoio parlamentar, impopularidade da gestão ou crise econômica não são motivos para retirá-lo do poder. O mandato só pode ser interrompido caso ele cometa crime de responsabilidade, isto é, tenha agido de forma criminosa no exercício do cargo que não aconteceu. Vamos lá, Seven Wolves. A questão é a seguinte, a gente tem uma lei que estabelece quais são os crimes de responsabilidade. Essa lei é a lei de eu estou aqui com ela na minha frente, lei de número 1079, aprovada em 10 de abril de 1950. Essa lei, que é a mesma lei desde que Getúlio Vargas estava na presidência da República, essa lei foi emendada uma única vez. Ela foi emendada pela lei número 10.028 de 2000, do ano 2000, para inclusão de uma série de crimes, do que a gente chama de crimes contra a lei orçamentária. Um deles, o parágrafo 9 do artigo 10 da Lei 1079, que estabelece quais são os crimes de responsabilidade, diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária ordenar ou autorizar em desacordo com a lei a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Quer dizer, em essência, o que esse troço está dizendo aqui? Esse troço está dizendo que é um crime de responsabilidade quando o presidente contrai um empréstimo contra um banco estatal, contra um banco sobre o qual o presidente, a presidente da República tem controle. A não ser que tenha sido autorizado por uma lei especificamente para contrair essa operação de empréstimo, o presidente da República terá cometido um crime de responsabilidade. Aí a gente vai se virar e falar, e necessariamente nos perguntarmos, tá, quem é o juiz que decide, tendo acesso aos fatos, que decide se houve ou não o cometimento desse erro, desse crime de responsabilidade? São os senadores dentro de um processo de impeachment. Então você está correto, absolutamente correto. O mandato só pode ser interrompido caso ele cometa crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade que os senadores está previsto por lei, esse crime específico, e os senadores julgaram que ele tinha sido cometido. Ou seja, dentro da lei está. Aí a gente pode discutir se os senadores estavam certos ou não. Essa é uma outra discussão, e é uma discussão super importante e perfeitamente razoável. Agora, sugerir que não há lei, está aqui a lei. Dessa pergunta eu quero saltar para o comentário, a afirmação do Oliva Chumbo. Eu vou dar uma encurtada porque o comentário é longo, mas ele está lá no vídeo, né? Pedro, discordo do seu parecer. Na época do processo de impedimento, eu não entendia a tecnicidade motivadora do processo. Lembro do José Cardoso defender a clara diferença entre operação de crédito, empréstimo e atraso no repasse, e os parlamentares simplesmente ignoravam, rejeitavam qualquer justificação vinda dos advogados do governo. Tivemos no Brasil, em 2016, um golpe de Estado brasileira com publicidade cínica de parte da imprensa, acordos entre parlamentares e, como José Cardoso denunciou, uma frente jurídica envolvendo um promotor junto o TCU e um conselheiro para validar a motivação. O Oliva Chumbo, ou a Oliva Chumbo, desculpa, eu não sei por que artigo você prefere ser referido, argumenta. José Cardoso é José Eduardo Cardoso, era ministro da Justiça e também o advogado da presidente Dilma durante o processo. Qual o problema aqui do seu argumento? Você está corretíssimo, ou corretíssima. Esse foi o argumento do José Eduardo Cardoso. Qual é
o problema? O que você está dizendo aqui é o seguinte: olha, os juízes se recusaram a concordar com o advogado de defesa. Existe um processo. Esse é o único processo no sistema brasileiro no qual os juízes são políticos. Os juízes são os senadores da República. Aí, advogados de defesa fazem seu argumento, advogados de acusação fazem o seu argumento, os juízes decidem. Então, é que se a gente usasse essa mesma argumentação que você faz para qualquer outro processo que fosse numa corte, né, num tribunal, você veria que não faz sentido. Não, o advogado de defesa fez esse argumento, o juiz se recusou a aceitar. Então tem que ser anulado o processo. Então não foi justo, porque o juiz tinha de aceitar o argumento do advogado de defesa. A gente tem julgamentos. O defesa e a acusação apresentam seus argumentos. A questão no final que se apresentava aos senadores era: vocês consideram aquele determinado tipo de operação uma operação de crédito? Tinha gente dentro do TCU que dizia que não era. Tinha gente dentro do TCU que dizia que era. Os senadores, com cinismo ou sem cinismo, era deles a decisão do ponto de vista legal. Entende? Então desculpa, seu argumento não se sustenta. Entendeu? Os juízes não têm a obrigação de aceitar os argumentos dos advogados. Não tem. Em nenhuma corte. Outro comentário aqui. E esse eu acho muito instigante, muito inteligente o comentário. Arthur Donácio Stivanello. Dar ao legislativo a prerrogativa de julgar se uma lei foi cumprida ou ferida não seria um erro? Um desvio de função dos três poderes? Entendi a diferença entre lei de responsabilidade e lei de improbidade administrativa. Mas por que uma fica a cargo de técnicos da lei e a outra não? Arriscado demais colocar a estabilidade do executivo nas mãos de um poder com interesses políticos óbvios, como o Congresso, não? Se o judiciário tem agenda política, pelo menos não são eleitos e não têm eleitorado a agradar. Pode acontecer, mas é errado. Diferentemente de deputados e senadores que não só podem, como devem agradar a sua base. Arthur, vamos lá. Por que as democracias presidencialistas têm essa figura do impeachment? E por que nelas, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Argentina, isso vale para o Chile, isso vale para qualquer presidencialismo democrático, tá? Por que existe esse único julgamento, que é o julgamento de crimes de responsabilidade do presidente da República, cujos juízes são senadores da República, não são, digamos, profissionais da lei, como você chama. O que está acontecendo aqui? A ideia é: quem inventou o impeachment nas repúblicas presidencialistas foram os americanos. E foram os americanos no momento que eles estavam inventando o que era uma república presidencialista, ou seja, na década de 1780, tem tempo, né? E o Alexander Hamilton, que é o cara que escreveu um artigo desenhando o que o impeachment era, ele fazia a seguinte ponderação. Ele fazia duas ponderações que são as ponderações que justificam a existência desse julgamento dessa forma. A primeira é o seguinte: para você tirar o mandato de uma pessoa que foi eleita, só pessoas eleitas podem fazer isso. Um juiz, que é alguém que não foi eleito, ou seja, não tem um mandato popular, não pode ter o direito de tirar o mandato de alguém que tenha sido eleito. Não pode. Por quê? Porque quem foi eleito, em essência, tem a autoridade dos votos populares para lhe garantir. Então, dessa forma, sempre que alguém perde um mandato, essa perda de mandato nunca é produzida por um tribunal. Ela é sempre produzida por uma causa legislativa.
em essência. Quer dizer, quem que caça deputados? Deputados. Quem caça senadores? Senadores. Quem caça o mandato de um presidente da República, de um ministro do Supremo? Senadores. E ainda assim, aí você vai dizer, mas senadores e deputados têm ali os seus compromissos políticos. É verdade. Por isso que você bota... Você tem que convencer 2/3 das casas. Entendeu? Uma votação de 2/3 do Senado, 2 no Senado. Uma de 2/3 na Câmara, 2 no Senado. O sarrafo é alto para você conseguir fazer o impeachment de um presidente da República, de uma presidente da República. Mas a ideia é essa. A ideia é de que, para tirar o mandato de alguém que tenha voto popular, só um conjunto de pessoas que tenha voto popular. E não pode ser uma única pessoa com voto popular. Tem que ser um conjunto de pessoas e tem que ser uma maioria alta. Quer dizer, em essência, justamente para garantir que não haverá uma traição da vontade popular, você parte do princípio que os senadores estarão pressionados pelos seus eleitorados. Agora, se 2/3 deles chegam à conclusão de que o impeachment é necessário e... como é que se diz? O impeachment é necessário e eu vou arcar com os riscos perante o meu eleitorado. Eu não sei se eu vou rodar por conta disso. Entende? Agora, se 2/3 dos políticos, ainda assim, dos senadores, né, ainda assim consideram que o risco vale, se eles põem seus mandatos na reta, porque aí o impeachment é necessário. E é claro que isso é uma decisão política. Essa é uma decisão essencialmente política. O raciocínio o raciocínio é esse. Aí a gente pode dizer, mas está errado, abre justiças, esse julgamento vai ser político. Vai. Vai. Entende? Muitas pessoas falam, que é um argumento racional, né? Impopularidade e incompetência não são argumentos para derrubar a presidente da República. Não são. Mas o problema é que você não consegue se livrar do fato de que a lei de crimes de responsabilidade é vaga o suficiente para que você consiga argumentar uma interpretação de qualquer artigo para qualquer presidente da República que seja passado. Então, em essência, se um presidente da República perde o apoio de 2/3 das duas casas do Congresso, ele está passível de impeachment. Aqui, nos Estados Unidos, na Argentina, em qualquer lugar. Em espanhol, não existe a ideia, a expressão impeachment. A expressão que os argentinos, os espanhóis, todos eles usam é juízo político. Quer dizer, julgamento político. O que eu acho que traduz muito melhor e gera muito menos confusão a respeito do que é isso, do que esse termo impeachment, porque aí fica ali no meio jurídico, meio político, e nega o fato de que no fim das contas você está pedindo para políticos agirem como juízes e não vai acontecer, eles serão políticos. Entende? No frigir dos ovos, a coisa é política mesmo. Porque em todas as democracias presidencialistas é assim, sabe? Tem um usuário anônimo, o user OR9, que fez uma pergunta que é uma pergunta muito relevante. Pedro, sobre o processo ter sido feito, entre aspas, dentro da lei, gostaria de te ouvir sobre o fato do golpe de 64 também ter sido feito, entre aspas, dentro da lei. O Congresso declarou a vacância do cargo, deu posse ao presidente da Câmara, não lembro o nome, que por sua vez chamou novas eleições que elegeram Castelo Branco e sabemos o que veio depois. Me parece que sobre o prisma da época foi feito também dentro da legalidade. Não foi. O cara se chamava Ranieri Mazzilli. E o presidente do Congresso era o Auro de Moura Andrade. Auro de Moura Andrade declarou vaga a presidência da República na madrugada
2 de março de 1964. E teve... Desculpa, 2 de abril de 1964. E teve uma única voz no plenário da Câmara dos Deputados, que é um dos políticos mais dignos que esse país teve, que era o Tancredo Neves gritando pro Auro de Moura Andrade: canalha, canalha, canalha. Um dos berros mais sentidos da história da democracia brasileira. O ponto aqui é o seguinte: não existia previsão de afastamento do presidente da República no cargo na Constituição. Não naquelas circunstâncias. Você poderia afastar o presidente da República no cargo por abandono do cargo. Ele estava em território nacional. Em momento algum, estava presidindo. Não houve abandono do cargo. Você poderia abrir um processo de impeachment, que nunca foi aberto. Então, quando o Auro de Moura Andrade declara vaga a presidência da República sem nenhuma lei que amparasse a sua decisão, nenhuma previsão constitucional que amparasse, entendeu? Tanto que ele não cita nenhuma lei. Ele não cita, porque não tem. E olha, você entra no YouTube e busca o áudio dessa sessão em 2 de abril de 1964, porque é um áudio público, está conhecido, é fácil de achar. Então, em 1964 houve um golpe de Estado, porque a Constituição foi rompida, porque o presidente foi deposto sem que houvesse um único artigo da Constituição que justificasse o afastamento de João Goulart do cargo. Essa é a diferença. Outro aqui. Marino Câmara, 5013. Rapaz, eu não lembro de outros serem chamados de fascistas antes do Bolsonaro, não. Minha memória é tão fraca assim? Marino. Outro comentário. F. Pocente. E o governo FHC não foi fascista quando privatizou e bateu em quem foi contra? O neoliberalismo aceita o fascismo. Por fim, não compare Dilma com Collor, principalmente no quesito honestidade e tratamento recebido pela imprensa. Falhou na análise hoje. Feio. Aí eu quero responder a um último comentário, que é do KSP 571. É impossível a grande imprensa a qual você faz parte admitir qualquer erro, seja no endesamento da Lava Jato ou no processo de impeachment, como parlamentar, jurídico e midiático. Além de editor-chefe do Meio, eu também sou colunista dos jornais O Globo e o Estado de São Paulo, e sou comentarista da Rádio CBN. Eu fui editor executivo do Globo, fui editor-chefe de digitais do Estadão, fui editor de Inter do Caderno, aliás, do Estadão antes, fui colunista da Folha. Pode dizer que eu faço parte da grande imprensa, eu faço. E vamos lá. Eu olhei com simpatia, eu não fui um grande defensor da Lava Jato, mas eu, por um tempo, por alguns anos, eu olhei com simpatia para a Lava Jato. Eu tenho horror à Operação Lava Jato hoje. Acho que... Eu principalmente antes de se tornar claro que era principalmente por parte do pessoal de Curitiba, uma perseguição à esquerda e apenas à esquerda, eu tive a esperança de que a Lava Jato fosse, sabe, uma das coisas que faz do Brasil profundamente injusto é o fato de que a nossa justiça é punitivista para quem é pobre e garantista para quem é rico e constitui advogado. Ele tem acesso a advogado bom ou tem poder, sabe? E a corrupção aconteceu. Não é que eles são crimes. No primeiro período da Operação Lava Jato, ficou parecendo que, crimes cometidos, porque crimes foram cometidos, por gente poderosa,
serão passíveis de julgamentos e levarão a... Caramba, levarão pessoas à justiça. A ideia era muito tentadora. Só que não era nada disso, né? Era um processo de perseguição política por um grupo de reacionários no MP e evidentemente representados pelo Sérgio Moro. Aí a segunda questão, o impeachment. Eu fui a favor do impeachment da presidente Dilma. Eu sempre enxerguei, como continuo enxergando, o impeachment um processo essencialmente político. O Brasil estava convulsionado, a convulsão social começou em 2013 e nunca parou. Estava se transformando num país cada vez mais difícil de governar e a presidente tinha perdido por completo a capacidade de administrar o país. Eu tive esperança de que o impeachment pudesse fazer o que o impeachment tinha feito em 1992, que era resetar, sabe? Tipo, vamos parar, vamos reorganizar as forças políticas, porque o jogo parou de funcionar. E fazendo isso dentro da legalidade, como uma força política, um gesto político de força, pode resolver. E o problema é que não resolveu. É pior do que isso, né? O que o impeachment foi de verdade, e aí eu entro em como que eu compreendo o impeachment, insistindo. Eu leio impeachment como um julgamento político. Você tem que ter, sim, a violação da lei de crimes de responsabilidade, mas qualquer um que tiver paciência de ler a lei de crimes de responsabilidade vai ver que tem um monte de artigo ali que você encaixa qualquer presidente da República. Quer dizer, no fim das contas, basta vontade política dos parlamentares para você enquadrar alguém na lei de impeachment. Então, no fim das contas, a decisão acaba sendo política. Eu sei que as pessoas não gostam disso, mas vejam, o PT pediu, a esquerda pediu o impeachment de rigorosamente todos os presidentes que não eram de esquerda. Entendeu? Fez-se durante 3 anos a campanha pelo impeachment do Fernando Henrique, fez-se durante todo o mandato a campanha pelo impeachment do Temer, pelo impeachment do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tinha que ter sofrido impeachment, a Câmara não quis, né? Em grande parte a Câmara não quis por 2 razões, né? Primeiro, porque interessava a ela por conta do orçamento secreto, e depois porque metade da população ia ficar indignada, o que não aconteceu nem com o Collor nem com a Dilma. Foi uma minoria que se indignou com esses 2 impeachments. Aí fica mais fácil fazer esse gesto de força política. O problema é que o impeachment desestruturou ainda mais o sistema político brasileiro. Eu não achei que isso fosse acontecer, isso aconteceu. E nesse sentido foi um erro. Então, desculpa, você está errado quando você diz que jornalistas não admitem quando erram. Eu errei sobre a Lava Jato e eu errei na minha avaliação política a respeito dos efeitos do impeachment. Eu errei, eu li errado. Se eu pudesse voltar atrás, evidentemente, só que isso não existe, né? Então, o que aconteceria se a Dilma tivesse chegado ao fim do mandato? O que aconteceria é que, eu acho, Geraldo Alckmin teria sido eleito pelo PSDB presidente da República em 2018. Teríamos tido um governo tucano normal. E possivelmente teria sido reeleito agora em 2022. Politicamente, para o PT, o impeachment e a eleição do Bolsonaro sopraram vida dentro do PT, porque o PT ia terminar defenestrado por incompetência, porque Dilma, cara, destruiu a economia brasileira.
Claro, aí tem as diversas leituras, a culpa é do Aécio, esse tipo de coisa. Aécio Neves tem muitas culpas, mas ele não é responsável pela franca deterioração da economia brasileira a partir de 2012, 2013. Entende? Enfim, gente, vamos sextar, né?